Paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 22 de fevereiro e nós vamos dar continuidade no nosso desafio que temos de ter um contato diário com a palavra de Deus e um contato estruturado com um propósito. O nosso propósito é que ao longo deste ano de 2022 a gente leia toda a Bíblia novamente. E certamente será uma bênção, será maravilhoso, será especial para todos nós, né? Eu tenho certeza absoluta disso. E você continue firme aí, tá? Continue ouvindo, vamos em frente. Como eu sempre digo, há momentos da leitura que ela é mais fácil, há outros momentos que é um pouco mais difícil, até mesmo em relação ao texto, ao momento da leitura na palavra. Mas continue porque vale a pena. Se você conseguir durante 3 anos seguidos ler a Bíblia toda ao longo do ano, você pega assim um pano de fundo da palavra de Deus muito interessante. E o meu propósito é isso, é que você tenha essa visão macro, essa visão panorâmica de toda a palavra, porque isso vai te ajudar muito no seu dia a dia de leitura, isso vai ser uma bênção. E aí depois a gente vai trabalhando mais especificamente para aprendermos, né, algo assim mais aprofundado da palavra, tá bom? Vamos então para a nossa leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos, tá aí na sua telinha, números 30, 31 e 32. Ó, tá aqui para você se inscrever, tá na sua telinha aí, tá vendo? Ó, tá aqui para você se inscrever no canal, para você me seguir lá também no Instagram. E aqui na descrição do vídeo também tem o meu grupo lá no Telegram. Seja muito bem-vindo. Capítulo 30 diz assim: leis acerca de votos e juramentos. Lembrando que aqui ele está repassando as leis, ele está enfatizando aquilo que Deus deu ao povo lá no Monte Sinai, a Moisés, né? E Moisés agora está repassando ao povo, e durante a peregrinação deles no deserto eles vão implementando, colocando em prática aquilo que o Senhor havia orientado. Capítulo 30 diz assim: Moisés mandou chamar o chefe das tribos de Israel e lhes disse: foi isto que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se, no dia em que ficar sabendo, seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada ou depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo, seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados, e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada, e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeções alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que
está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou promessa, sofrerá castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito de relacionamento entre um homem e sua esposa, entre um pai e sua filha moça, que ainda mora na casa dele. Lembrando, gente, que aqui não existia lei para nada nessa época. E você imagina uma multidão de 3 mil pessoas andando, 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Esse convívio, né, essa relação diária dessas pessoas todas, em vários quesitos, precisava de uma orientação simples. Hoje você tem as leis, né? Nós já sabemos como se comportar em cada uma delas, mas nessa época aqui não existia nada. Então o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um conjunto de leis civis que são aplicadas no dia a dia, dali do convívio, do relacionamento daquela comunidade. Entenderam? Capítulo 31. Israel conquista Midian. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: escolham e armem-se alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. Cada tribo de Israel envie 1000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas. Tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampado nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que as pragas, ou que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos os que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem-se a si mesmo e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem todas as roupas e todos os objetos de couro, de pelo de cabra ou de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: o Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais: tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho ou chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento.
a divisão dos despojos, algo comum numa batalha naquela época bíblica, quando um exército, um povo conquistava o outro, ou conquistava uma cidade, os bens materiais e outras coisas eram tomados como despojos e se repartiam entre o povo conquistador. Versículo 25. O Senhor também disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em duas partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entregue essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separe um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas e dos outros animais. Entregue essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 era o tributo do Senhor, 36.000 cabeças de gados, das quais 72 eram do tributo ao Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor, e 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo. Moisés separou de cada 50, tanto das pessoas quanto dos animais, e entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro, como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. As tribos a leste do Jordão. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para o rebanho, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: vejam, as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com seu favor, pedimos que nos deixem ocupar essa terra como parte de nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão.
Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas que atravessaram o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram aos israelitas que entraram na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, nenhum com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição deste povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para a sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos essa região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometeram, e se armadas para as batalhas do Senhor. Então Moisés lhe disse, versículo 20: se fizerem como prometeram, e se armadas para a batalha do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade e propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo como vocês prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui na terra de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar e a Josué filho de Num e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e a atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra como o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos tudo o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor, mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então distribuiu terra entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, e o território de Og, rei de Bazã.
e toda a terra com suas propriedades e territórios ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Zofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas com currais para rebanhos. Os descendentes de Rubens construíram as cidades de Esbom, Eleate, Kiriate, Taim, Nebo, Baal, Nemeon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome de toda a região para as cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Gente, esta é a palavra do Senhor para esta terça-feira. Que Deus abençoe seu dia. Faça também o devocional, faça a oração da noite. Engaje-se, busque ao Senhor todos os dias, pois assim você conquistará as vitórias, viverá aquilo que Deus tem para você nessa terra. Fique ligado a Deus, na presença dEle, e busque ao Senhor, pois Ele é um Deus poderoso e que está junto conosco nesta batalha. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.